Por que um pai é necessário para criar um homem? Tem uma linha de argumento bem simples, mas eu preciso que tu acompanhe até o final. O homem é mais forte que a mulher. É claro que existem exceções, mas o homem geralmente é mais forte do que a mulher. E aí eu estou falando tanto no sentido prático de força física, né, de músculo, quanto no sentido mais teórico, que é a força de se manter firme perante uma situação adversa. Beleza. E para criar um homem, ou seja, um pai é necessário para criar um homem. Não estou falando de um filho, que vai ser um menino, ou seja, um adulto criança, um adulto fraco, um adulto irresponsável, imaturo. Para criar um homem, ou seja, para transformar um menino em um homem, que é o quê? Ter um filho e fazer ele virar um homem, ou seja, um cara mais maduro, um cara capaz de proteger, de prover para a família, de ser virtuoso, etc. Para formar um homem, é necessário colocar o dever acima do prazer. Ou seja, o doce me dá prazer, mas o brócolis, ele é o dever. Ele é o alimento que eu tenho que comer. O fast food, ele é prazeroso. E fazer exercício não é, mas tem que fazer exercício. E dar o tablet, o TikTok para criança é mais fácil, mas o correto a se fazer é fazê-la ler um livro. Entende? Então, para desenvolver um homem de verdade, não um menino adulto, precisa botar o dever acima do prazer. Só que para um pai fazer isso com a criança, ou seja, para o pai, para pai ou mãe, poder fazer isso com a criança, exige firmeza, capacidade de dizer não e de botar ordem. Ou seja, eu quero criar um adulto funcional. Eu preciso botar um horário para dormir, eu preciso tirar os eletrônicos, eu preciso fazer com que ele estude, leia livro, com que ele se alimente saudável, com que ele faça exercício, com que ele desenvolva virtudes e que ele não seja irresponsável, não seja imaturo, que ele seja pontual, que ele seja honesto, que ele não seja mentiroso, que ele não seja falso, que ele seja uma boa pessoa. Só que para isso, tu vai ter que botar ordem, tu vai ter que aguentar a birra, tu vai ter que aguentar o drama, tu vai ter que aguentar a chantagem, tu vai ter que dizer não para as vontades dele, ouvir ele chorar, talvez tu tenha que bater de vez em quando, tu vai ter que ter conversas desconfortáveis, tu vai ter que ter firmeza e força para dizer não, para botar ordem. Então, para criar um homem exige que tu bote o dever acima do prazer, e para fazer isso com uma criança exige firmeza, não e ordem. E para conseguir fazer isso exige força, porque é difícil. É difícil tu negar uma coisa pro teu filho, porque tu ama ele, tu quer ver ele feliz. Aí tu sabe o que é o certo e tu sabe o que é errado. Só que aí tu vê que quando tu dá o errado, ele fica sorridente, feliz, ele pula de alegria, e quando tu fala para ele fazer o certo, ele chora, ele faz birra, ele briga, ele pode quebrar alguma coisa, ele pode responder, ele pode ficar bravo contigo, não querer falar contigo. Existem muitas situações, tu vai ver ele sofrer, porque vai ser desconfortável. Então, exige força para tu conseguir fazer isso. E geralmente as mulheres não conseguem, porque elas não têm tanta força. O homem tem mais. E aí eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu vou trazer aqui 4 sequências de coisas para te provar isso. Primeiro, como que é um filho criado por uma mãe, sem pai? Criado só pela mãe, sem o pai. Geralmente é um filho muito fraco e hedônico. O que significa fraco e hedônico? Forte, de novo, é quem consegue ser capaz por si mesmo, ou seja, o que é um homem forte? É um homem responsável, um homem trabalhador, um homem honesto, beleza. O que é um homem fraco? É um homem que ele está só em busca de prazeres, ele não está em busca de resolver os deveres dele. E o que é o hedonismo? O hedonismo é o quê? Ele não faz dieta e não faz exercício, ele só se alimenta com porcaria e come doce, bebe álcool, usa droga. Ele não cultiva a espiritualidade para ter um relacionamento bom, ele fica vendo pornografia, ele não cultiva o estudo e o trabalho e o desenvolvimento maior no estudo e no trabalho, ele fica cultivando consumo de mídia, de redes sociais,
de jogos, esse tipo de coisa. Comportamentos hedônicos. E aí tu olha e tu vê que hoje em dia é normal, ou seja, comum, é comum. Tu vê o que é o comportamento infantil, comportamento da criança. Criança mesmo. É ficar jogando videogame, dormindo tarde, comendo doce. Aí o cara vira um adulto, ele não trabalha e não estuda porque ele fica muito tempo jogando videogame. Ele tem um desempenho horrível no trabalho e nos estudos quando faz isso, porque ele não dorme direito. E provavelmente por não dormir direito ele já tem um monte de sintoma que ele classifica como um TDAH ou algo do tipo, sendo que era só ele começar a dormir direito. Ele não se torna capaz de desenvolver um relacionamento, então ele só consome pornografia. E ele tá gordo, né? Porque afinal ele nunca aprendeu a ter o hábito de fazer exercício e de se alimentar saudável com comida de verdade, ele só desenvolveu o hábito de fast food e de comer açúcar. Então ele nem guarda dinheiro, porque ele come literalmente com o dinheiro que ele recebe. E ele acabou engordando, porque o tempo passa, né? Se tu fica muito tempo comendo doce sem fazer exercício, tu vai ficar gordo. Se tu fica muito tempo comendo fast food sem fazer exercício, tu vai ficar gordo. E esse é o retrato do homem fraco, então. Tu pega o que é normal para uma criança e tu só avança um pouco no tempo e tu vai ver que ela virou um adulto que todo mundo sente nojo e desprezo. O cara não trabalha, não estuda, só é gordo e fica vendo pornografia, se masturbando e jogando videogame. A sociedade menospreza esse indivíduo, sustentado pelos pais até os 35, sem relacionamento nenhum. Até porque quem vai criar um relacionamento com ele, né? Mas esse é o retrato, tipo, se tu deixa essas coisas serem normais para uma criança, logo esse é o homem que tu tá formando. E por que esse é o novo normal? Porque 50% das crianças no Brasil crescem sem pai. Então a maioria está crescendo com uma mãe. E quando as crianças crescem com mãe, esse se torna normal. Por quê? Porque, eu vou dar um docinho pro meu filho ele merece, ele é bonitinho. E ele fica feliz, ele gosta de doce, aí eu faço tudo para agradar ele, porque eu amo ele. Ele gosta de ficar jogando o joguinho dele ali. Não, eu não vou ser a mãe chata que vou ficar cobrando dele estudar. E eu nem faço academia também, vou pedir para ele ficar indo na academia. Entende? É isso que está acontecendo. Então, filho criado por mãe. Esse é o retrato da nova criança moderna. E esse é o retrato do adulto que sai disso. Se tu quer que o adulto seja estudioso, trabalhador, cresça na profissão, tenha um relacionamento saudável, tenha dinheiro e seja responsável para conseguir prover para ele, para a família, pagar as contas e tal, seja um adulto funcional, que com 20 e pouquinho já está morando fora de casa, construindo a própria família, para esse adulto existir, tem que ser o normal que a criança, tu vai botar ela para fazer exercício, tu vai botar ela para ler livro, para estudar, que tu vai falar para ela não ficar jogando até tarde, que tu vai botar horário para dormir, que se ela não te ouvir, tu vai tirar o celular dela, tu vai tirar o videogame dela, tu vai tirar o computador dela, tu vai dar livro para ela, tu não vai deixar ela ficar comendo fast food e doce toda hora, tu vai cortar essas coisas uma vez por mês, talvez, no máximo, e aí tu vai ficar dando comida saudável, comida de verdade para ela. Esse tem que ser o normal. E aí tu leva a criança para trabalhar contigo, tu leva a criança para sair contigo, para desenvolver essas coisas. Tu percebeu que ela quer usar droga? Senta para ter uma conversa séria. Tu percebeu que ela quer ver pornografia? Senta para ter uma conversa séria. Fala sobre desenvolver um relacionamento, fala sobre o amor, as virtudes, a família. Esse tem que ser o normal para tu desenvolver esse adulto funcional. Só que esse não é o normal. E aí a mesma coisa acontece se tu deixa a criança ser criada por um pai fraco. Porque um pai fraco, ou seja, um homem que se desenvolveu, esse tipo de homem fraco, só que mesmo assim ele fez filho, né? Porque pessoas transam. Então, um homem criado por uma mulher sozinha, mãe, sem o pai, ou por um homem fraco junto com a mãe, tipo, mulher mais um pai fraco, o resultado vai ser o primeiro cenário que eu falei. Por o resultado ser o segundo cenário, precisa ter um pai forte para criar o filho. Porque aí sim ele vai se tornar homem e não um menino adulto. Entende agora por que um pai é necessário para criar um homem?
é por causa disso. E dá para ver isso muito refletido num vídeo que eu encontrei mês passado ainda, quando eu ainda estava usando redes sociais. Eu encontrei um vídeo basicamente de uma criança, um bebê assim, sei lá, 3 anos talvez, para mim é um bebê ainda. E ele tá numa academia de artes marciais e aí ele começa a chorar e o pai dele levou ele lá, né? E aí o mestre ele fala para a criança ir lá pro pai para resolver isso. Vai lá que ele conserta isso. O vídeo está em inglês. Vai lá que ele conserta isso, se referindo ao choro. E aí o pai ele toma uma série de atitudes em relação à criança. Primeiro ele pergunta: "Por que tu tá chorando?" E a criança não responde. E aí ele fala, pergunta de novo, e a criança não consegue responder, não abre a boca para falar. E aí ele fala: "Corre até ali na parede e volta aqui." Aí o gurizinho corre e voltou. E aí, tá pronto para falar? Aí o gurizinho não consegue falar, ele corre de novo e volta aqui. Acho que na terceira ou quarta vez, aí o gurizinho fala: "Tô chorando porque eu levei um soco no olho do coleguinha." É uma academia de artes marciais, ele tava lutando. E aí o pai fala: "Beleza, tá tudo bem, é normal chorar." Ou seja, não desvalidou o choro. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Olha só que louco. Primeiro, identificar a emoção. Ele não falou: "Ai, tadinho, ele tá chorando, vem aqui que eu vou te colher." Não. Identificar a emoção. Identificar a emoção. Primeiro ponto. Ele estava ali ensinando o criancinha, desde pequeno, a identificar qual é a origem da minha emoção. Por que eu estou chorando? Não consigo expressar os meus sentimentos porque a reação emocional está muito forte. Corri até a parede e voltei. Por quê? Através do exercício, eu boto a energia para fora e isso facilita eu conseguir compreender as minhas emoções. Tudo isso são coisas de homem, que homens sabem. Se eu tô com um problema emocional, eu preciso primeiro identificar as minhas emoções para poder tratá-las. Beleza. Se eu não consigo identificar as minhas emoções, deixa eu gastar energia através de exercício físico, porque o exercício físico ajuda eu a poder processar melhor as minhas emoções. Aí beleza. O gurizinho admitiu que estava chorando porque levou um soco no olho. Aí o pai falou: "Sim, tu levou um soco no olho, é normal, pode chorar, isso dói, ok. Mas é por causa disso que o mestre estava te falando para levantar a guarda. Porque quando tu fica com a guarda aqui em cima, tu não leva um soco no olho, tua guarda estava baixa, foi por isso que tu levou um soco no olho. Faz a guarda alta aí para mim. Faz a guarda alta." Aí o gurizinho fez a guarda alta. Aí o pai ele pegou um espaguetinho, aqueles espaguetinhos de piscina, e ele foi batendo assim, ó, defende, defendeu. O outro lado, defende, defendeu. Aí ele, viu como a guarda alta tu consegue defender? Se a tua guarda tava aqui embaixo, tu não consegue defender. Aí tu botou a guarda alta, tu conseguiu defender. Viu como a guarda alta é importante? Aí o gurizinho só assim com a cabeça. Beleza. Aprendeu? Aprendeu. Quer um abraço? Quero. Aí veio aqui, deu um abraço. Então, só depois de resolver o problema, identificando o problema e solucionando ele, depois de já ter gasto energia, ele acolheu o filho e ele falou: "Agora vai lá com teu irmão treinar." Tinha um outro gurizinho que já devia ter tipo uns 7, 8 anos ali junto com o de 3. E vai lá com teu irmão treinar. E aí ele voltou feliz. E aí, o mais legal ainda, quando eu fui nos comentários, os primeiros mais curtidos e mais pra cima comentários eram mulheres falando: "Nossa, eu nunca conseguiria fazer isso. Se fosse comigo, eu já ia falar: ai, meu bebê, vem cá e tá chorando, vamos ali tomar um sorvete." Conseguiu entender? Se fosse uma mãe, a mãe não é tão forte, porque imagina a força que o pai tem que ter para ver o filho chorar e não acolher ele. Isso dói, exige força. A mãe não teria essa força. E ela iria ter o que? Um comportamento hedônico, porque é assim que as mulheres funcionam para resolver os seus sentimentos. Ela iria acolher o bebê, ela iria nem perguntar o porquê que ele estava chorando, iria simplesmente tratar o choro com um comportamento hedônico, recompensando uma dor com uma coisa que é veneno, porque sorvete é gordura e açúcar. Caso tu não saiba, sorvete é uma mistura de gordura
com açúcar. Ou seja, ela ia recompensar com um alimento que ia estragar a vida da criança, mesmo que fosse deixar ela feliz no momento, ia estragar a vida da criança a longo prazo. Recompensar uma dor, tipo, sem nem entender o porquê daquilo. Tu entende a diferença de uma mãe criando uma criança, um filho homem, e um pai criando um filho homem? Essa é a diferença. Por isso que um pai é necessário para criar um homem. E agora, se tu quer aprender a se tornar um homem forte para poder ser um bom pai na hora de criar os teus filhos, tem um convite para te fazer, que eu tenho uma comunidade só de homens que estão em busca desse desenvolvimento pessoal para se tornarem homens melhores. Se chama Os Verdadeiros. Se tu clicar aqui no link da descrição, tu vai preencher um formulário para poder entrar nessa comunidade e estar junto de outros homens que estão tanto buscando se tornar homens fortes, homens melhores, quanto estão ajudando uns aos outros a se tornarem homens fortes e homens melhores. Se tu quer participar, clica no link da descrição. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.